Hoje a gente vai ver alguns segredos do número 25. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vayet Hanan, hoje focando nos parágrafos 92 e 93 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, o Zohar está contando para nós, ele está falando para nós daquele assunto das unificações, né, que a gente começou no vídeo de ontem. E aí o Zohar começa falando que nessas unificações, o número 25 ele é bastante importante. Por quê? Porque existe a oração que se chama Shema Israel, que a gente também já falou no vídeo de ontem, e que ela foi feita com 25 letras, né? Então diz a tradição que foi Moisés que compôs essa oração, e ela tem 25 letras. Bom, mas o que isso representa? Além de você poder usar o Shema Israel para fazer uma unificação, né, e a gente falou no vídeo de ontem o que significa, declarar a unicidade de Deus, significa que o número 25 te ajuda a fazer unificações. Bom, e aí como é que eu acho o significado do número 25? Bom, todos os números em hebraico eles podem ser escritos como letras, né? Então 20 é a letra Kaf e 5 é a letra Rei. E aí eu formo uma palavrinha hebraica que é a palavrinha Ko, né? Eu leio Ko. E é uma palavra, então, que já nos diz muito sobre como fazer essas unificações. Por quê? A palavra Ko, ela é muitas vezes usada no texto bíblico para indicar alguma revelação profética que alguém vai ter, né? Então, por exemplo, Ko Amar Hashem, assim disse Deus. Então você traduz geralmente esse Ko com a palavra assim, né, como um pronome demonstrativo, mas a gente sabe que cabalisticamente ela vem para indicar uma revelação divina. Deus vai revelar alguma coisa, Deus vai falar alguma coisa, vai mostrar alguma coisa, tá? Então, essa palavrinha Ko, como eu estava dizendo, indica uma profecia, mas ao mesmo tempo é uma profecia diferente de outro pronome demonstrativo que a gente tem no hebraico, que é o Zé, né? Zé é literalmente isto, né? E a gemátria do Zé, o valor numérico do Zé é 12. Então, por um lado eu tenho 12, por outro lado eu tenho 25. E o Zohar explica então o seguinte: o Zé é quando é uma clareza absoluta, que nem quando você vai falar em português, né, um demonstrativo, você fala, ó, isso, e você aponta para algo e fica muito claro o que você está mostrando. O Ko já alude ou a uma visão mais geral, que você não consegue especificar uma coisa, é aquela famosa coisa, ou olhar a árvore ou olhar a floresta, né? O Ko seria você olhar a floresta, ou é uma visão mais indireta. Ou seja, Deus está te revelando alguma coisa, mas não está tão claro o que. Você tem que ainda elaborar aquela visão. Provavelmente, diz o Zohar, usando o quê? A sua razão, a sua reflexão e colocar a sua interpretação. Entendeu? Então o Zé é quando Deus vem, aparece, manifesta e aquilo está muito claro. O Ko não é assim. Bom, então qual que é a energia de unificação que a gente estava falando? Justamente essa. Quando você consegue olhar o mundo e ver que todo o mundo, todos os fenômenos do mundo, todos os eventos do mundo são uma revelação divina. Mas não necessariamente uma revelação clara, uma revelação explícita. Você tem que usar a sua razão, você tem que usar o seu cérebro para ver essa revelação divina. E quando você faz isso, é que você está fazendo a unificação. Então, de novo, se você viu o vídeo de ontem, né, eu comentei isso, que uma das unificações é você conseguir ver o espiritual no material. Né? É um pouco disso que nós estamos falando. E aí o Zohar traz uma outra, na verdade, desculpe, não é o Zohar, os cabalistas, né, trazem uma outra percepção dessa ideia. O número 25, como é que ele indica isso? A gente tem o famoso tetragrama, né, o nome de Deus mais importante, né, ou o próprio nome de Deus. E qual é a numerologia do tetragrama? 26. Então o fato de eu ter 25 indica o quê? É quase que eu tenho a revelação divina total, né? O tetragrama, como se eu estivesse vendo Deus claramente, como eu falei, o Zé. Mas eu não tenho, em vez de 26, que é o tetragrama, eu tenho 25, né? Então é assim, eu estou a um passo da revelação divina, mas eu não tenho essa revelação divina. Esse passo que falta, essa unidade que falta, é dada por nós, é dada pelo ser humano. Então, quando eu estou nesse processo de desenvolver a revelação divina, eu estou fazendo a unificação de que o Zohar estava mencionando. Deu para entender? E antes de mais nada, o importante é lembrar então, esse passo que falta é racional, é intelectual. É uma questão de você aprender a olhar o mundo, né? Aprender a analisar o mundo para interpretá-lo de uma maneira divina. É para você olhar o mundo e começar a ver o divino nele.
Caso contrário, você vai olhar o mundo e vai achar interpretações que não necessariamente te levam ao divino. Então, se você tem interpretações que não te levam ao divino, você não está fazendo essa unificação. Por outro lado, se você faz essa leitura que te leva, você está conectando com esse com essa palavrinha profética, vamos dizer assim, e está revelando o poder do 25. Um bom dia a todos e tudo de bom.